Evangelho de Lucas, capítulo 16, e o verso de número 23, que diz assim: E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Amém, meus irmãos? Vamos orar a Deus, peça para que o Senhor fale conosco. Maravilhoso Deus, amantíssimo e poderoso Pai, meu Deus, Criador dos céus e Criador da terra, uma vez mais, meu Deus, na Tua presença nós nos colocamos, Senhor, agradecendo pela oportunidade, meu Deus, de aqui nós estarmos para adorar e glorificar o Senhor. Labácia dos candarábias, suribicanta, labasterianda, labaia. Meu Deus, abre a porta da palavra, Senhor. Fala ao meu coração, ao coração da igreja, ao coração dos ouvintes, daqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Alimenta, Senhor, a nossa alma, nos fortalece, meu Deus, e nos abençoa, pois é o que nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Meus irmãos, podeis nos assentar, desocupe as tuas mãos e dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Glórias a Deus, louvado ao Senhor. Peço por favor a tua atenção à palavra do Senhor. E meus irmãos, nós vemos aqui nesse versículo que nós acabamos de ler, aqui é um texto glorioso, um texto que chama a nossa atenção para a veracidade, como muitos não acreditam, muitos não creem, né? Mas o que está escrito na palavra de Deus, nós precisamos crer, né? Tanto nós vemos que, na verdade, divide, né, uma classe de pessoas, aqueles que acreditam na Bíblia e aqueles que não acreditam, e tem outra parte de pessoas que acredita só naquilo que é conveniente para ele, e aquilo que não é, ele não acredita. E na verdade a Bíblia, ela não é para ser questionada, a Bíblia, ela é para ser cumprida. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, né, nesse versículo que nós acabamos de ler, aqui a palavra do Senhor está falando em no Hades, né, ergueu os olhos. Então, o Senhor Jesus, né, fala aqui por intermédio de Lucas, né, que o Hades na verdade é uma palavra que aqui está em grego, né, que quer dizer lugar de tormento, ou em outras palavras traduzindo, inferno. Como nós olhamos no Antigo Testamento, no grego, no hebraico essa palavra Hades quer dizer Sheol, que é a mesma situação, mesmo significado, ou lugar de esquecimento, lugar de tormento, enfim, que traduzido significa inferno. E quando nós olhamos para essa palavra, nós lembramos que o Senhor Jesus, em todo o seu ministério, e em todas as pregações, que Jesus fez, não sei se alguém, já teve a oportunidade, já se ateu às palavras de Jesus. Jesus, ele falou muito mais acerca da existência, acerca da verdade do inferno, do que do próprio céu. E veja bem, meus irmãos, que a maioria de nós acreditamos mais no céu do que nós acreditamos no inferno. E na verdade, o que o nosso adversário, o que o príncipe das trevas, o senhor das trevas, chamado Satanás, o que ele quer é que nós não acreditamos que haja o inferno. O que ele quer é que nós acreditamos que não haja um lugar de tormento. O que ele quer é que nós acreditamos que não há um lugar de tribulação. Mas Jesus, ele nos alertou acerca disso, e ele chama a nossa atenção para isso, por exemplo, nesse texto aqui de Lucas, no capítulo 16. Muitos irmãos, muitos leitores da Bíblia já leu acerca desse texto, conhecem, já pregaram, suponho.
mas se faz necessário nós falarmos alguma coisa acerca dessa situação, porque aqui Jesus ele vai falar acerca de dois homens, um homem que era rico, um homem que tinha uma vida próspera, uma vida abençoada, um homem que tinha servos, empregados, um homem que tinha muita condição financeira, vestia de linho fino, vestia de púrpura, andava ali com roupas finíssimas, caríssimas na sua época. Um homem que ali tinha uma mesa farta todos os dias. Tudo o que ele queria ele tinha, mandava buscar, porque ele tinha poder, o dinheiro dá poder. E a palavra do Senhor mostrava para nós que na porta desse homem, ou no portão desse homem, também havia alguns personagens. O primeiro que havia, a Bíblia diz que tinha um homem, cujo nome daquele homem era Lázaro, e a Bíblia diz que aquele homem era um mendigo. Aquele homem, ele era um homem enfermo, supostamente ele estava cheio de lepra, estava muito doente, e esse homem foi colocado ali na porta daquele homem rico, ali na margem do seu portão. E os outros personagens que tinha eram os cães, que ali estava próximo daquele homem mendigo, e aqueles cães lambiam as chagas, as feridas que estavam sobre o corpo de Lázaro. Meus amados e queridos irmãos, então a Bíblia fala desses dois homens. Porém, o que vai acontecer? Lázaro, ele estava ali no portão daquele homem rico, porque ele esperava comer das migalhas que caíam da mesa daquele homem de posse. Ele esperava comer o resto que sobrava. Ele queria se alimentar daquilo, e não bastando só ele, mas também tinha os cães que supostamente ia brigar com ele por algum resto de comida. Aquele homem rico, ele teve a oportunidade, não sei se foi meses ou anos, para estender a mão para ajudar o necessitado. Ele teve a oportunidade de sarar as feridas daquele homem enfermo. Ele teve a oportunidade de dar água ao sedento, de dar comida ao faminto, de vestir o que estava nu. Todavia, ele não vestiu, ele ignorou. Talvez ele tratava mais dos cães do que do necessitado. Amados e queridos irmãos, a palavra do Senhor diz que um dia, vai chegar um dia, que todas as coisas, todas as nossas obras, elas serão expostas diante de nós, quando nós estivermos diante do trono do juízo final. Todas as nossas obras serão expostas, como um livro aberto. Toda a nossa vida está escrita diante de Deus, nada passará em oculto. Você pode achar que tudo vai passar, mas, meus irmãos, nós temos dentro de nós uma alma, e essa alma, presta bem atenção, como os irmãos sabem, todos nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito. Todo ser humano é constituído dessas três coisas. A carne, a Bíblia diz que vai chegar um dia que ela vai voltar para o pó, porque nós somos feitos do pó, e para o pó nós voltaremos. A Bíblia diz que o espírito volta a Deus, porque o espírito foi Deus quem deu, é o nosso fôlego de vida. E a Bíblia diz que tem a nossa alma ela seguirá o juízo. E deixa eu dizer uma coisa a você, que a nossa alma, ela grava todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos, tudo que nós falamos, todos os nossos feitos está registrado na nossa alma. E a alma, ela não morre, a alma não se pode matar. E a alma só tem dois caminhos para a alma.
tem o caminho que a levará ao inferno e tem o caminho que a levará ao céu. E quem decide o destino da nossa alma somos nós, por intermédio da nossa carne, da nossa atitude, da nossa decisão com Deus hoje. A palavra de Deus, ela é clara em dizer a nós, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 26, no versículo de número, capítulo 25, versículo de número 31. O Senhor Jesus fala por intermédio de Mateus que vai chegar um dia que Jesus ele virá, o Filho do Homem ele virá em sua glória com os santos anjos de Deus. E a Bíblia diz que ele então vai se assentar no seu trono de glória. Jesus vai assentar no seu trono de glória. E a Bíblia diz então que no tocante a ele assentar no seu trono de glória, ele está dizendo, todas as nações serão reunidas diante desse trono. E o que vai acontecer? E a Bíblia diz que então o Senhor Jesus, ele vai apartar aquela nação, ele vai separar, vai haver uma divisão. E a Bíblia diz que à direita Jesus colocará ovelhas e à esquerda Jesus colocará os bodes. Vai haver uma separação. Hoje todos nós congregamos, visitamos, reunimos. Talvez alguém serve a Deus, outro não serve, um é livre pensador, outro serve religião oriental, enfim, não importa, estamos todos juntos para ouvir a palavra de Deus, para adorar a Deus, enfim. Só que vai chegar esse dia que o Senhor Jesus ele vai fazer acepção, ele vai separar, ele vai escolher. A Bíblia diz que muitos são chamados, porém poucos os escolhidos. Jesus então vai escolher aqueles que são ovelha. Pastor, quem é ovelha? Jesus ele sabe. Eu não estou aqui para condenar ninguém, eu não estou aqui para mandar ninguém para o inferno ou para o céu, não quero ter esse poder, jamais, não cabe a mim. Mas o Senhor Jesus ele vai chegar o momento que ele vai fazer isso. Então à direita a ovelha, à esquerda os bodes. Então o que vai acontecer? Quando Jesus fizer essa separação, essa escolher, certamente, ovelhas será bem menos do que bode, porque hoje nós vemos que são poucos aqueles que obedecem a Deus e aqueles que não obedecem. E a Bíblia fala para nós no versículo de número 34 do capítulo 25 de São Mateus, a Bíblia é clara em dizer que o Senhor Jesus, o Rei, que vai estar sentado naquele trono, vai dizer aquelas ovelhas: vinde benditas de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O Senhor vai falar para as ovelhas: vinde benditas de meu Pai, vocês possuem o reino de Deus, que está possuído desde a fundação. Elas vão ouvir aquilo e vão ficar admiradas. Elas vão ouvir o Senhor falar dessa maneira, elas vão ficar perplexas e vão querer saber o motivo da razão pela qual ela ouve Jesus falar dessa maneira. E Jesus vai continuar dizendo: olha, porque tive fome, deste-me de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Jesus diz para aquelas que são benditas, aquelas que possuem o reino por herança desde a fundação:
Quando Jesus fala dessa maneira, então o justo, as ovelhas, vai responder para Jesus, vai dizer a Jesus: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer? Ou quando com sede, te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro, te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos ver-te? Elas bombardeiam Jesus com muitas perguntas, mas é simples a resposta de Jesus, é bem objetiva. E Jesus diz: e respondeu o rei: em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, fizeste a mim. Jesus fala agora, Jesus diz: tudo isso vocês fizeram quando fizeram a um desses meus pequeninos, ou a um desses necessitados. Qual é o nosso texto? O mendigo sentado à porta do rico. Como eu disse, o rico poderia ter dado água, o rico poderia ter dado pão, o rico poderia ter vestido ele, o rico poderia ter sarado as suas feridas, poderia ter hospedado, preparado um lugar para ele, mas o rico preferiu ignorá-lo, não olhar para ele, não dar atenção, olhar talvez para ele produzir a náusea. Era melhor olhar para qualquer coisa do que olhar para o miserável, para o mendigo. Só que, detalhe, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa, que Jesus, ele é justo. Muitas pessoas podem achar que Deus é injusto. Deus é justo. São as nossas ações que traz a nós a recompensa que nós merecemos. Eu sempre falei para os irmãos, mostrando que o sol, ele produz situação diferente na matéria. Por exemplo, o barro, com o sol, ele aquece, ele endurece. Só que o mesmo sol, no gelo, o derrete, vira água, vapor. Deus é o mesmo, ele é poderoso, só que as nossas ações é que vai conceder a nós o que nós merecemos. E o adversário coloca na tua mente: Deus é injusto, Deus é ingrato, Deus poderia, Deus deveria, Deus teria. Meus irmãos, ele é Deus, ele não interfere na nossa vida. Nós sabemos o que é certo, o que não é certo, nós sabemos o que nós precisamos. Assim como nós queremos que alguém estenda a mão para nós, também há pessoas olhando para nós, esperando nós estendermos a nossa mão para eles. Mas é mais interessante a gente esperar alguém atentar para nós do que nós atentarmos para alguém. Nós não podemos esquecer a lei da semeadura, quando o apóstolo Paulo diz que aquilo que o homem semear, aquilo que ele lançar na terra, será o que ele vai ceifar posteriormente. Então esse homem, ele teve a oportunidade de fazer alguma coisa, só que eu disse no princípio que há dois caminhos que nós destinamos a nossa alma: é o caminho do inferno ou o caminho do céu. Aqui nós vemos o primeiro, o caminho do céu. Nós vemos aqui Jesus, ele direcionando as suas ovelhas ao céu, porque certamente elas estenderam as mãos aos pequenos, aos necessitados, aqueles que necessitavam de uma ajuda. Porém, Jesus vai olhar para a esquerda. A Bíblia diz que Jesus então vai olhar para os bodes, e Jesus vai proporcionar também, ou dará também uma sentença como deu às ovelhas. E Jesus vai dizer bem assim no verso 41: então dirá também ao que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos,
para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Olha que diferença de palavra, olha que coisa interessante. Jesus diz no verso 34, as ovelhas, Jesus diz: vinde benditas de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus diz para as ovelhas. Só que para os bodes Jesus diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e os seus anjos. É uma palavra pesada, é doído, é doído. Alguém pode dizer: o sangue de Jesus tem poder? Sim, certamente, mas o Senhor está sendo justo aqui. E quando Ele lança essa sentença, Ele vai dizer o porquê Ele está lançando essa sentença. E Ele diz no verso de número 42: porque tive fome. Lembra de Lázaro, do mendigo? Jesus diz: porque tive fome, não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Jesus continua: sendo estrangeiro, não me recolheste. E ele prossegue: estando nu, não me vestistes. Estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Jesus fala dessa forma aos bodes, aqueles que estão à esquerda. Jesus diz dessa maneira para eles. Só que eles também vão perguntar, eles também vão olhar para Jesus e vai falar: pera, mas quando que nós não fizemos isso? Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então Jesus lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos ou não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Está aqui, meus irmãos, a palavra de Deus nua. Está aqui a palavra de Deus clara. Aí quando nós lemos lá no nosso texto, no versículo 23 do capítulo de número 16 de Lucas: e no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, ou no seu repouso. Alguém pode olhar para esse texto ou para esse versículo e dizer: pastor, Deus é injusto. Meus irmãos, a palavra de Deus é o caminho que nos conduz ao céu. O capítulo de número 14, o versículo 6 do Evangelho de São João, o Senhor Jesus diz bem assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai aos céus senão por mim. Só que observa bem, para nós chegarmos até o céu, nós precisamos de Jesus. Isso é fácil. Quem tem Jesus aqui, todo mundo vai dizer: eu tenho. Só que o suficiente não é só ter Jesus. O importante é guardar a palavra de Jesus no coração. Aqui no Evangelho de segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 11, no versículo de número 27, quando Jesus aqui ele está orando, ele está falando com Deus, Jesus ele diz todas, capítulo 11, verso 27 de Mateus, Jesus diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, tudo foi entregue, Jesus está dizendo. E ninguém conhece
o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho o quiser revelar. Deus conhece Jesus, Jesus conhece Deus, e Jesus ele se revelou a nós, sendo gerado no ventre de uma virgem, e viveu aqui nessa terra há 33 anos. E o que Jesus ele faz no versículo de número 28? Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, ou sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Veja que Jesus ele chama, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus aqui, ele não está fazendo acepção alguma. Jesus ele chama todos que está cansado, sobrecarregado, que estão oprimidos, angustiados, sem perspectiva, Jesus chama a todos. E ele diz, no tocante ao seu chamado: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas o que está em questão aqui, meus irmãos, o que é interessante, é que Jesus diz: aprendei de mim. Então não é só dizer eu tenho Jesus, o necessário é aprender de Jesus. Aprender, porque a palavra de Deus, a Bíblia, nos ensina como chegar a Deus. A Bíblia nos revela quem é Deus. A Bíblia nos revela o amor de Deus, como o amor de Deus nos alcançou, quem éramos ou quem somos. A Bíblia revela para onde nós iremos com Deus e para onde nós iremos sem Deus, o que Deus tem preparado para os seus e o que Deus tem preparado para aqueles que não querem Deus. A Bíblia nos ensina como nós nos portarmos nessa terra, como nós ser um crente, como nós ser homens, mulheres de Deus, como sermos a igreja de Deus nessa terra. A Bíblia nos ensina. Não adianta nós dizer que tem Jesus e viver atrás de filosofia, sociologia ou enfim, não adianta, meus irmãos. O caminho que nos leva ao céu é a Bíblia. O que molda a nossa vida, o que transforma, o que nos forja como Deus exige é a palavra. É por isso que o Senhor Jesus ele escreveu em 8,32, e ele fala por intermédio de João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É por isso que em 8,36 de João, Jesus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse homem rico, certamente ele visitava sinagogas, certamente ele ouvia sermões, certamente vai saber quantas das vezes ele teve a oportunidade para dar uma saudação, para dar alguma instrução, alguma homilia no domingo, ou coisas do gênero. Só que falar é fácil, mas pôr em prática aquilo que se fala é diferente, totalmente diferente. Talvez ele pregava lá no templo, mas o mendigo estava ali na sua porta, estava ali todo dia. Ele passava e não atendia para ele, não atentava para ele. Só que, meus irmãos, como eu falei, é só dois caminhos. A palavra do Senhor vai dizer que chegou um dia que esse Lázaro, esse mendigo, ele morre. E a Bíblia diz que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Os anjos colheu a sua alma e o levou para o descanso, para o seio de Abraão. Levou esse mendigo para o repouso, para o lugar de descanso, para o lugar de paz. E esse mendigo então está em paz, como diz aqui o verso
de número 22 do capítulo 16 de Lucas. Ele descansa, ele está em paz. Só que passa-se os dias, passa-se um tempo, presta atenção, vai morrer agora o segundo. Primeiro morreu Lázaro, o mendigo. A Bíblia não mostra que o rico fez ali uma festa fúnebre. A Bíblia não mostra que o rico ali preparou um sepultamento, um lugar específico para aquele pobre. Não deu atenção alguma. Passa-se um tempo, o que acontece? O rico também, ele morre. Só que a Bíblia não diz que ele é levado pelos anjos ao seio de Abraão. A Bíblia diz que o rico morre e ele é sepultado. Ponto final. Ele morre e é sepultado. Talvez teve toda aquela festa, toda aquela pompa, todo aquele mistério, músicas, flautistas, enfim, arpistas, o povo ali tudo de vestido de preto, né? As pessoas mais ricas da época estavam ali. Todo mundo talvez dizendo: este foi um doador, doou muito, ajudou nossa instituição, foi uma pessoa abençoada e etc, enfim. Só que as obras dele estavam diante de Deus. E a Bíblia diz que ele é sepultado. Só que agora o versículo que nós lemos é interessante, que diz que lá no Hades, não diz que o rico estava no seio de Abraão. Ele está lá no Hades, lá no lugar de tormento. Ele ergue os olhos, ele olha, consegue enxergar um lugar muito distante. Quem que ele vê? Ele vê o mendigo, ele vê Lázaro. Puxa vida, olha quem que eu estou vendo aqui, Lázaro. Meu Deus, aquele que estava lá no meu portão, aquele que estava lá que estendia a mão, aquele que: Senhor, por favor, me ajuda. Talvez ele cuspia, talvez jogava uma pedra. Ele não atentou para Lázaro, mas ele o conhecia, porque estava ali dia, meses, anos na sua porta. E agora ele vê Lázaro como se fosse no oásis, num lugar lindo, num lugar de paz, com arpista, com corais de anjo. Ele observa e vê Lázaro em paz, como um bebê no colo de Abraão ali, tranquilo. Ele olha para aquilo o comove, aquilo desperta um clamor, aquilo desperta em pedir. Por quê? Mas por que ele faz isso? A Bíblia mostra para nós no versículo 24, é bom a gente observar, do capítulo 16, que ele olha, ele vê Abraão e vê Lázaro. Só que no versículo de número 24, diz bem assim, olha, presta atenção. E o rico clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo. Olha o que ele queria que Lázaro fizesse: molhasse a ponta do dedo na água e me refresque a língua, porque estou sendo atormentado nesta chama. Alguém sabe o que é a chama? Lembra quando você liga o fogão? Aquela chama de fogo. A alma dele está atormentada, a alma dele não se dissolve, a alma dele não se forja, a alma dele ela é atormentada. Ele está ali naquela chama, ele está ali sendo queimado, ele está ali sendo atormentado. Ele diz: pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo na água e coloca aqui sobre mim para me refrigerar, para me refrescar, porque eu estou sendo atormentado pela chama. O que nós lemos? Em 25:41 de Mateus, o Senhor diz: apartai-vos de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Meus irmãos, o inferno não é preparado para nós.
Deus não fez o inferno para nós, para o diabo e os seus anjos. Mas detalhe, se nós não quisermos Jesus, se nós não queremos o dono do céu, como que nós vamos morar no céu se nós não queremos Ele? É impossível. Jesus, Ele faz o que nós queremos. Hoje, o que nós estamos vivendo hoje? A carnalidade. Estamos vivendo hoje os dias do carnaval, a maior festa, o maior pecado da face da terra. Nesses dias está sendo praticado. O inferno está em festa, as portas do inferno estão abertas. Todo tipo de pecado é cometido nesses dias. Eu te pergunto, se porventura acontecer uma catástrofe de nível nacional, certamente muitas pessoas vão dizer: cadê Deus? Porque Deus permitiu. Nós temos que ter ciência que nós estamos ofendendo a santidade de Deus. Nós temos que ter ciência que a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e à semelhança dele. Aí nós estamos virando do avesso, fazendo tudo que o inferno, tudo que o diabo quer, e se acontecer alguma coisa, nós vamos apontar o dedo para Deus e dizer: cadê Deus? Por que Deus permitiu tal coisa? Meus irmãos, a palavra de Deus mostra para nós que quem é que mexe com o fogo e não se queima. A Bíblia diz para nós, por intermédio de Hebreus, que Deus, Ele é um fogo, que Deus, Ele é amor, mas também Deus é um fogo consumidor. É dessa maneira as coisas. Então, as pessoas estão procurando o caminho mais fácil, o caminho que desce, o caminho que leva para o inferno. Esse homem procurou. Veja que ele estava lá embaixo, ele olha para o alto, ele olha para cima. Lá em Provérbios está escrito assim que para o entendido, o caminho que leva ao céu é para cima, para fugir do inferno que está embaixo. Esse homem está embaixo, ele olha para cima e ele pede que Abraão ordene a Lázaro, que Lázaro molhe o dedo na água e o refresque. Veja, lá no inferno, ele não perde a pompa. Ele está no inferno, mas ele quer dar ordem. Ele está no inferno, ele quer mandar. Ordena! Ué, ele não falava bom dia, ele não falava boa tarde, ele não olhava para Lázaro, ele não foi generoso, ele não deu água, ele não deu comida, não vestiu, não fez nada. E agora ele quer receber? Agora ele quer ter algum privilégio? O próximo versículo diz: disse porém Abraão, filho, Abraão falando para ele: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida. Você recebeu os teus bens, você já teve o teu galardão em vida. Abraão está dizendo dessa maneira para ele, e continua dizendo: e Lázaro somente males, e agora este Lázaro é consolado e você é atormentado. O que isso aqui é? Isso aqui é o juízo de Deus. Isso aqui mostra para nós a justiça de Deus. Nós seremos pesados de acordo com o que nós fazemos aqui nessa terra. Se nós somos egoístas, se nós somos miseráveis, altivos, soberbos, prepotentes, será que nós vamos estar ganhando posição diante de Deus? Jamais.
A Bíblia diz que aquele que a si mesmo se exalta, este vai ser humilhado. E aqui continua. Abraão vai dizer para ele: olha, é impossível Lázaro ir aí molhar, colocar a gota de água sobre você, porque além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Amados, a Bíblia está dizendo aqui que é um grande abismo que divide o céu do inferno. Há um grande abismo que é impossível que alguém que esteja lá no inferno suba até o céu, ou alguém que está no céu desça até o inferno. É impossível. Há um grande abismo, está dizendo aqui a Bíblia. Há um distanciamento muito grande. Há um vale de esquecimento, há um vale de perdição, que não há a possibilidade de alguém ir ouvir. Preste atenção. Isso aqui, amados, chama a nossa atenção, porque a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira, e nós precisamos estar pronto, estar preparado, porque veja que o destino de Lázaro, o destino do homem rico, se deu apenas após a sua morte. Porque enquanto eles estavam vivos, um vivia a sua vida luxuosa e o outro a sua vida miserável. Mas após a morte, seguiu-se a eternidade. Enquanto a vida, as coisas podem ser mudadas. Eu posso mudar o meu coração é duro, eu posso pedir: Senhor, muda o meu coração, quebra o meu coração, me dá um coração como o do Senhor, me ajuda a amar o meu próximo, Senhor, me ajuda, meu Deus, a estender a mão, me ajuda a abençoar, me ajuda a querer o bem para as pessoas como eu quero para mim, me ajuda, Senhor, a fazer alguma coisa para alguém. Eu posso fazer, em nome de Jesus, eu posso fazer alguma coisa, eu tenho a opção de fazer ou não. Eu tenho a opção de eu aceitar Jesus ou não. Só que depois que eu passar daqui, meus irmãos, não vai ter mais jeito. Veja que esse homem rico, ele queria, mas ele não pôde. Antes ele tinha oportunidade, ele poderia buscar, mandar trazer água para ele de onde ele quisesse, as águas da França, enfim, ele poderia trazer qualquer coisa. Só que depois que ele morreu, ele não teve mais oportunidade. Ele se tornou limitado, ele estava preso, ele agora era um escravo do inferno, ele não podia fazer nada. Só que interessante, ele não se dá por atendido, ele não respeita a ordem de Abraão. Ele continua dizendo no versículo 27, ele diz: olha, eu rogo-te, ó pai Abraão, que mandes a casa de meu pai, que o mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Ele pede a Abraão que Abraão envie Lázaro lá na casa do pai dele, porque ele ainda tinha 5 irmãos vivos, que era como ele, soberbo, altivo, da mesma maneira. Ele diz: pai, envia lá Lázaro, para que fale com eles, explique, para que eles não morram e venham para cá, para esse lugar de tormento. Ele quer dar ordem ainda, ele dá ordem, manda Lázaro ir lá. Será que ele esqueceu quem é ele? Será que ele esqueceu que ele é um escravo? Será que ele esqueceu que agora ele é servo? Que ele não pode, ele não tem ordem, não tem autoridade, que ele está limitado? Agora ele lembra dos seus irmãos. Veja que ele não lembra de nenhum pobre, veja que ele não lembra de nenhum mendigo da sua época, veja que não vem à mente de nenhum necessitado, mas ele lembra: eu tenho 5 irmãos que são igual eu. A preocupação dele era com os irmãos, era com a família. Queridos, só que
Abraão vai dizer: eles têm Moisés, eles têm os profetas, ouçam-nos. O que Abraão está dizendo? Olha, eles têm a lei, eles têm os profetas, que eles ouçam, que eles vão ao templo, que eles vão à casa de Deus e que eles ouçam a palavra de Deus, que eles se convertam a Deus, que eles mudem o seu coração. Mas eles queriam. A Bíblia diz que é mais fácil passar o camelo pelo fundo da agulha do que o rico herdar o reino dos céus. Porque aonde está o seu tesouro, a sua riqueza, também ali está o seu coração. Eu pergunto: qual rico que tem paz? Qual rico que consegue pôr a cabeça no seu travesseiro e dormir tranquilo? A maioria dos homens ricos dormem de 3 a 4 horas por noite no máximo. Vivem à base de remédios, a maioria, porque não tem paz. Preocupado de alguém roubar, de alguém dar chapéu, dar calote e etc. Não tem paz. Eu pergunto: será que você queria uma vida dessa? Eu não quero. Não almejo uma vida dessa nunca. O apóstolo Paulo nos ensina que nós temos o que vestir e o que comer. Está ótimo, está de bom tamanho. Nós não vamos levar nada desse mundo para o céu. Tem gente que vira no avesso, quer ganhar o mundo todo. Jesus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a salvação da sua alma? Esse homem tinha tudo, e o que acontece? Ele perdeu a salvação da alma dele. Ele tinha muito, talvez era cobiçado, mas olha o fim desse homem. Você quer o fim desse homem? Você deseja o fim desse homem? Não, pastor, eu desejo o bem dele. Espera aí. Você lembra o que aconteceu com Naamã? Era o leproso, era o sírio. Ele veio da Síria para Israel com lepra, foi curado no Rio Jordão por Deus, e está voltando com a sua carruagem, com ouro, com prata, com vestes de linho fino, está voltando para a Síria, curado. O que acontece com Geazi? Geazi vê que o profeta não quis nada que era de Naamã. Geazi pensa: meu servo é louco, não quis nada, eu quero, eu vou tomar posse. Geazi correu atrás: ei, general, por favor, espere, tem uma ordem do meu senhor. Peraí, o que foi? Não, ele mudou de ideia, ele quer alguma coisa, não sei o que. Pode pegar, fica à vontade, o que você quiser, pega. Os olhos de Geazi, ó, em vez do coração bater, o olho que fazia assim, ó. Não é assim? Tem gente que olha para as coisas dos outros: mas por que ele tem isso e eu não tenho? Porque ele teve coragem de fazer isso. Se eu tivesse isso, eu fazia dessa maneira. Sabe o que é isso? Inveja. Isso te leva para o inferno. Crescer o olho nas coisas dos outros. Ele toma posse, pega e volta feliz da vida, com um monte de bens. E quando ele chega, esconde, guarda, enfim, faz alguma coisa. Quando ele chega diante do profeta, o profeta pergunta: Geazi, aonde você estava? Não sei o que, peraí. Quer mentir, quer dar chapéu no profeta? O profeta diz: o meu coração não foi contigo? Quando você foi atrás do Ciro, atrás de Naamã, do general, e você pegou isso e isso dele? Senhor, é que agora, Geazi, a lepra que estava sobre o Ciro, sobre o general Naamã, vai passar sobre você e a sua posteridade. Detalhe: Naamã ou Geazi morreu leproso. Não deseje
aquilo que é dos outros. O que Deus tem para a tua vida é para a tua vida, e Deus, no momento certo, Deus vai te dar. Descansa, conforta o teu coração. Se Deus não te der, fique em paz com a saúde, com a família, com o que Deus providenciou para você nessa terra. Fique tranquilo, Deus dá o que nós merecemos, o que nós precisamos. E para encerrar, meus irmãos, aqui a palavra de Deus, que eu já fui longe demais. Ele disse: não Abraão meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Olha o que ele está dizendo agora. Ele está dizendo: meu pai, se alguma pessoa morta ir lá falar com meus irmãos, ir lá na casa do meu pai falar com eles, eles vão se arrepender. Meus irmãos, se eu estou aqui pregando a palavra de Deus, a palavra que é viva, que é poderosa, as pessoas não acreditam. Imagina se vem um espírito lá com um lençolzinho branco, eu estou dizendo, vai ser assim, assim. Será que você vai acreditar no fantasma? E vai deixar de acreditar na palavra de Deus? Quantos que creem? Quantos que estão lá na mesa branca? Quantos que estão lá sentados, segurando na mão do outro, e um espírito da mentira, das trevas manifesta, com a voz do ente querido, com a voz de alguém que perdeu, e a pessoa se arrepia até a ponta do dedo, e ali se prostra, chora: é fulano, é verdade, é ciclano, ele está aqui, apareceu no corpo de fulano, está me passando as coordenadas, meu Deus, é verdade mesmo, pode o morto ressuscitar e aparecer e falar comigo? É isso que o diabo quer, que você acredite nele. Se a Bíblia diz que ele pode se transfigurar num anjo de luz, você acha que não pode imitar a voz de alguém da tua família? Você acha que não pode transfigurar teu semblante de alguém da tua família? O diabo faz o que quer, meus irmãos. Ele tem poder. Se fosse um dos mortos, eles acreditariam e eles iriam se arrepender. E o que Abraão diz? Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão que algum dos mortos ressuscitem. Essa foi a resposta de Abraão para aquele homem. Ou seja, acabou, não tem conversa. Crê nos profetas, crê em Abraão, que é a lei, crê na palavra, amém. Se não crê, paciência, logo eles estarão com você. Então decida a tua vida hoje, não deixe para amanhã. Esqueça essa situação: eu nasci católico, vou morrer católico, minha família é católica, eu também sou. Meus irmãos, religião não salva ninguém. Religião não salva ninguém. A placa da igreja que eu congrego não salva ninguém. O único que salva, nós estamos pregando aqui, Jesus Cristo, Salvador da humanidade. Jesus que é o Salvador. Lá em 3,16 de João, né, o Senhor Jesus diz: ele diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça no inferno, mas tenha vida eterna. Esse é o amor de Deus por nós, que nós viemos crer na palavra de Deus, que nós viemos tomar a palavra de Deus para nós com amor, e saber, meus irmãos, que enquanto a vida, como eu preguei, nós podemos decidir o nosso futuro, mas depois que nós passarmos daqui, você viu que não teve jeito para esse homem, ele não teve mais oportunidade de mudar a sua vida. Então seja sábio, aceite Jesus, mude a tua vida, direcione a tua alma para os céus, para que nós possamos passar a eternidade com Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Amém? As palmas bem alegres, exalta e glorifica o nome do Senhor, as horas se foram.